Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Chegamos a mais um vídeo, a mais um momento de leitura, mais um momento de meditação na Palavra de Deus. E nós queremos compartilhar nesse dia de hoje de uma porção da Palavra no Novo Testamento, quando que nós começamos nesse processo de aprender a memorizar, a lembrar daquilo que está na Palavra de Deus a partir de princípios simples que aplicados nos fazem trazer à memória aquilo que o evangelista, aquilo que o escritor da Bíblia, inspirado por Deus, traz a nós neste momento. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita lá e antigamente com um propósito, mas por ser a eterna palavra de Deus, ela fala hoje e atualmente também aos nossos ouvidos, mentes e também ao nosso coração. Por isso a importância de nós meditarmos a palavra, de nós lermos a palavra e de nós estarmos vulneráveis ao Espírito Santo para que ele nos lembre da verdade da palavra de Deus. Com esse intuito, então, trazer mais uma reflexão à tua mente, ao teu coração. Abra a tua Bíblia, se você tem a liberdade e queira marcar nela, o possa fazer. Se você quiser, quem sabe, registrar em um caderno, eu sempre tenho comigo aqui uma página aberta, no alto está escrito o que Deus falou comigo. E ao meio da página, como eu vou obedecer prontamente. Quem sabe você já olha para duas questões que vão além da leitura da palavra, mas agora entram no campo da interpretação, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida neste tempo chamado hoje, para a necessidade que você tem de compreensão, de conhecimento e de experiência dessa palavra que é tão atual e que nos abençoa fortemente. A palavra então do Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 13 a 15, diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Amados, até aqui a palavra, a leitura daquilo que temos, e nós queremos meditar então a partir desta porção da palavra de Deus, a partir daquilo que nós já descobrimos e já estamos vendo há algumas semanas, e eu queria então contribuir contigo nesta reflexão. Primeiramente, nós observarmos a leitura do texto, quais são as pessoas presentes. Novamente, lembrar a você o local aonde este evento, onde esta história está acontecendo. No terceiro momento, a ação que o texto nos traz. Ou seja, quem está falando, quem está agindo, quem entra em cena, quem escuta, quem faz, quem deixa de fazer, enfim. E os verbos, então, contidos no texto, né? Eles vão nos indicar, vão nos mostrar, então, toda essa ação. Quando nós lembramos destas três coisas, pessoas, local e ação, que nos são apresentados, então, por último, pelos verbos, nós conseguimos lembrar, nós conseguimos memorizar. E aí o convite é que a gente olhe para esse texto nessa perspectiva. Quais são as pessoas que você encontra no texto bíblico? Veja, depois que partiram, até o próprio verbo partir nos mostra de que há mais de uma pessoa. Eles partiram. Eles quem? E aí, de novo, leia o texto anterior para que você entenda essa porção da palavra. Nós não podemos pegar apenas este um versículo, esta parte da narrativa de toda a história da Bíblia e achar ali então um pressuposto para isto ou para aquilo. Na verdade, o texto da Bíblia se comunica ao longo de todo o texto. E um texto sempre vai trazer luz a outro texto. Então, que você possa sempre ter essa prática de olhar o texto anterior e o texto posterior. Aqui então o texto está dizendo, olha, um grupo de pessoas, mais de uma pessoa saiu, eles partiram. Veja,
um anjo do Senhor. Então aqui nós temos um evento extraordinário. Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: olha, o teu menino e a mãe deste menino precisam sair de onde eles estão, porque tem alguém chamado Herodes que quer e está à procura deste menino para matá-lo. Então, a Bíblia traz as informações que nós precisamos para o nosso conhecimento, mas também a verdade que Deus quer trazer à nossa vida hoje e atualmente. Então, preste atenção nas pessoas e faça isso que eu estou fazendo agora. Fale com o texto. Fale não pelo texto, mas a partir do que ele está dizendo para você. Olha, um grupo de pessoas, aqui a gente entende que é uma família, cujo pai é José, cuja mãe então é Maria, cujo menino é Jesus. Eles foram avisados de uma maneira extraordinária por um anjo do Senhor, dizendo: olha, existe alguém perigoso que está procurando o menino para matá-lo. E neste encontro com o anjo, então, veja a atitude de José. José, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde lá então ficou até a morte de quem? De quem estava procurando o menino para matá-lo. Assim, então, a partir desta palavra, segundo a Bíblia, se cumpriu a profecia lá do Antigo Testamento. Aqui está a palavra filho, ainda fechada, em função aqui da arte, onde Deus, então, tem o poder de chamar o seu filho. Então, preste atenção nas pessoas. Fale com o texto. Leia ele uma vez, silencie. Leia ele uma segunda vez, silencie. Na terceira vez que você for ler, marque as pessoas. Quem o texto está me dizendo que está no texto? Quem são estas pessoas? E aí nós vamos então para uma segunda situação, que é olhar para o local. E quando isso está acontecendo? Então, eles partiram de um lugar e foram para outro lugar. A Bíblia vai nos dizer então de que eles estavam, pelo verbo partir, em um lugar. O anjo vai lhe dizer para onde ele deve ir, que é então este país, o Egito. A atitude do pai o faz então se colocar em direção e ele vai para o Egito e lá reside no Egito até a morte de Herodes. Para que você entenda então, é bacana também a gente perceber, bom, isso foi de manhã, de tarde ou de noite? O texto diz: José levou o menino e sua mãe a partir do versículo 14. Que horas do dia? Ou em que momento do dia? Durante a noite. Eles então foram para o Egito. De novo, pessoas, o lugar onde a história acontece nos dá o contexto e aquilo que envolve todo o que a palavra está nos mostrando. Um anjo aparece a alguém e diz: olha, existe alguém perigoso que quer matar o teu filho. Então saia de onde você está e vá para um lugar chamado Egito, vá para este país, porque eu tenho um propósito. Lá permaneça até a morte deste que quer matar o menino. Assim, então, que souber da morte, o texto aqui não diz, mas posteriormente nós vamos ver isto, esta família retorna deste movimento que o texto nos traz e tem um propósito profético, que é a ideia, então, de trazer à memória a libertação de Deus da escravidão, que agora, veja, e aí de novo, já é um passo naquilo que nós chamamos de interpretação. Continuemos com a leitura. Quais são os verbos? E aqui eu sublinhei apenas no primeiro versículo. Faça isso também. Depois, e aqui não é só uma questão verbal, mas de ação. Então, depois de uma situação, de um lugar, apareceu, aquilo que apareceu, ou quem apareceu, falou e disse: olha, levante, tome o menino, fuja e fique lá até que eu fale novamente, porque tem alguém que vai procurar o menino. Então há obediência. José levanta, toma o menino e parte para um país chamado Egito. Lá ele fica. Até quando? Um mês, uma semana? Não. Até a morte de Herodes. Para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta no Antigo Testamento. Do Egito chamei o meu filho. De novo, a ação, os verbos colocam
as pessoas em um contexto em movimento. E assim nós conseguimos, de uma maneira introspectiva, tomar esse texto para a gente. A gente consegue, a partir do que a Bíblia declara claramente, como um texto, nos trazendo as referências, nos trazendo um propósito narrativo, e nós assim então agora acabamos capturando isso para nós. E eu creio que você vai concordar comigo. Fazendo esse exercício, o texto parece que toma vida. Veja, depois de estar em um determinado lugar, alguém, ou seja, um anjo, fala com o pai da criança em sonho e diz: olha, tome o teu menino e a tua esposa, mãe deste menino, e vá para o Egito e fique lá até que eu lhe diga novamente o que você deve fazer, porque existe alguém chamado Herodes que quer matá-lo. Logo, obedecendo, o texto diz: José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para o lugar que o anjo havia falado, aonde ele ficou até que Herodes viesse a morrer. E de novo, onde está esse texto? Mateus capítulo 2, verso 13 a 15. Assim nós vamos memorizando a palavra, nós vamos trazendo esse conteúdo para dentro da gente. A minha oração é que este tempo de devocional que eu tenho aqui contigo, de uma leitura que eu pratico, possa te ajudar a buscar no texto a verdade de Deus. E aí nós vamos hoje dar um passo. Eu queria te lembrar de que você pode e deve observar as pessoas, o local onde acontece toda a narrativa da Bíblia, a ação dessas pessoas neste local, que é indicada geralmente pelos verbos, que momento do dia acontece, como que acontece todo o desenvolvimento do texto, porque o texto tem um propósito. E aí, quem sabe você agora já tendo esse texto captado para dentro de você, possa entender de que esse texto de Mateus, capítulo 2, verso 13 a 15, que está no contexto da infância de Jesus, quando um anjo fala com José, lembrando ele do perigo de alguém que tem o plano de matá-lo, ele é lembrado e é colocado a caminho de um país distante para poder então resguardar o seu e a sua família, e lá permanece até que Herodes então fosse anunciada a sua morte e se cumprisse a palavra do Senhor. Então nós temos nesse texto, veja, e aqui já é uma questão de interpretação, a proteção divina em meio à perseguição. Quer dizer, Deus guardando os seus enquanto são perseguidos. A ideia de que há uma prontidão em obedecer aquilo que Deus está falando. José prontamente toma o menino e durante a noite vai para o lugar que Deus apontou. E por último, se cumpre a profecia e a soberania de Deus em meio àquilo que é permitido. Então veja, a leitura da Bíblia diz o que o texto precisa dizer. E agora, essa ideia de que você medite a palavra. O quanto Deus tem protegido você em meio às perseguições, que não tem o nome de Herodes, mas diante dessa perseguição, o cumprimento e a clareza de que Deus é soberano e de que nós podemos, como José, como aquele homem, prontamente, diante da verdade de Deus, obedecer a sua voz. Assim, Deus esteja abençoando a tua vida e que por meio deste devocional a gente possa crescer em graça, em conhecimento e possa ser tocado pela palavra. A Bíblia precisa cada vez mais ser ouvida. Nós precisamos cada vez mais gastar o tempo da nossa vida com a palavra de Deus. Em média, um brasileiro hoje fica diante das redes sociais 3 horas e 38 minutos. Veja, quem sabe aqui nós vamos ter um vídeo de 12 minutos, 10 minutos. O quanto você está disposto a mergulhar na palavra de Deus. Quero caminhar contigo. Que bom que você permaneceu comigo até este momento. E a minha oração é que a palavra de Deus seja o fundamento, a rocha, o sustento da tua história para a glória de Deus, aquele que fala, aquele que se comunica, aquele que mostra o caminho e nos convida a caminhar com Ele. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Deus te abençoe e até a próxima semana, quando retornamos com mais um texto. E que juntos possamos crescer em graça,
possamos crescer em conhecimento e santidade, a exemplo, a semelhança de Jesus Cristo. Amém?